Fala galera, hoje é dia de The Walking Dead número 18. É uma história da Image Comics, escrita por Robert Kirkman e desenhada por Charlie Adlard entre 2012 e 2013. O 18º arco de The Walking Dead é chamado de O que vem depois. E depois da chegada de Negan, Rick e todos em Alexandria ficam de mãos atadas. Mas claro que Rick não vai ficar parado só esperando o que vem depois. O volume 18 contém as edições de número 103 até a número 108. E como essa é uma sequência de eventos, o link para os vídeos dos volumes anteriores está aqui na descrição. E sabe o que você encontra na descrição também? O link para você aproveitar a novidade da King Host. A King Host é uma empresa brasileira, especializada em hospedagem de sites e de e-mails. E a King Host tem quase 20 anos no mercado. Eles têm servidores no Brasil, o que garante mais velocidade e estabilidade. E oferece soluções para quem quer colocar projetos digitais no ar com segurança, desempenho e suporte totalmente em português. A King Host é referência porque não entrega só a hospedagem compartilhada. Eles têm também servidores dedicados, como o VPS. Ou seja, independentemente se você tem um site simples ou uma aplicação complexa para colocar no ar, a King Host é a casa para você. E agora eles lançaram uma novidade muito legal, o N8N pré-instalado no VPS. Para quem ainda não conhece, o N8N é uma ferramenta de automação de processos que conecta diferentes serviços e aplicativos para que eles conversem entre si sem complicação. É como montar fluxos automáticos que economizam tempo e tornam qualquer operação muito mais eficiente. Imagina você poder integrar automaticamente um sistema de vendas com planilhas, e-mails, banco de dados ou até plataformas de marketing digital, tudo sem precisar escrever linhas e linhas de código. O N8N faz esse meio de campo, e como agora ele já vem pré-instalado no VPS da King Host, você não precisa perder tempo configurando. Isso significa menos esforço técnico e mais produtividade. E claro que essa novidade está chegando com desconto, porque com o cupom NERD45 você tem 45% de desconto no VPS com N8N. Mas corre para aproveitar essa novidade, porque o desconto é por tempo limitado. Com tudo isso entendido, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. A história começa com Jesus acabando com alguns mortos-vivos no seu caminho, atravessando viadutos com muita habilidade, com movimentos de parkour. Ele fazia tudo isso para seguir Dwight de forma discreta. Ele faz isso a mando de Rick para tentar descobrir a localização da base dos Salvadores. Em Alexandria, Rick vê Andrea pegando as suas coisas para sair da sua casa. Ela estava totalmente decepcionada com Rick depois da sua decisão de se render aos Salvadores e sequer consegue olhar para ele naquele momento. Mas, mesmo querendo guardar segredo, Rick revela que tem um plano. Ele não está se rendendo de verdade. Isso é só fachada, mas ele precisa que todos acreditem que essa é a sua intenção, porque senão corre o risco de alguém vacilar e os seus planos serem descobertos. Logo, Negan e os seus homens vão aparecer para pegar metade dos seus suprimentos, e Rick precisa que todos realmente acreditem que eles se renderam. Então, sem mais explicação, isso é o suficiente para Andrea voltar a confiar nele. Infelizmente, Cor não é tão compreensivo assim. Quando Rick vai falar com o filho, ele o olha com raiva, mas Rick entende a sua decepção e garante que, apesar de não parecer, logo tudo vai ficar bem. Assim, algum tempo depois, Negan aparece nos portões de Alexandria, como se fosse um lobo mau pedindo para entrar na casa de um porquinho. E apesar de hesitar um pouco, Rick ordena que os portões sejam abertos. Assim, um grande número de salvadores entram em Alexandria e começam a revirar tudo. O mais bizarro é que Negan age como se tudo estivesse bem, tranquilo. Ele até mesmo manda Rick segurar o seu taco de beisebol, a Lucille.
E com um sorriso no rosto, ele pede para que Rick lhe apresente o local. A situação é tensa. Todos estavam impotentes diante da presença dos salvadores. Mas o único que tem coragem de confrontar Negan é Carl, apesar dos protestos de Rick. Mas Negan até repreende Rick por tentar atrapalhar a conversa entre eles. De qualquer forma, Negan parece até ter gostado do garoto e deixa esse confronto passar, pelo menos por enquanto. A situação complica quando Heath chama por Rick com urgência. Isso porque Denise não queria deixar que os salvadores levassem os seus medicamentos, alegando que eles estavam levando bem mais que só a metade. Ela estava apontando uma arma para um dos capangas de Negan, alegando que se ele levar tudo que está pegando, ela pode não conseguir ajudar os outros caso alguém precise. Mas mesmo assim, Rick manda Denise abaixar a arma. E apesar de também não gostar daquilo, ele permite que os medicamentos sejam levados. Rick parecia castrado, sem reação a todas aquelas coisas. Então depois de ver toda a comunidade e pegar até mesmo colchões, os salvadores se preparam para ir embora. E Negan pede a Lucille de volta. Rick poderia ter usado aquilo contra Negan, mas não o fez. Então quando Rick entrega o bastão, Negan sussurra que, conforme prometeu antes, faria Rick se submeter a ele. E Rick agradeceria por isso. Depois da saída dos salvadores, Denise queria saber o que Negan falou para Rick, mas ele diz que não importa. E apesar dos protestos de Denise, Rick ressalta que ele não está mais no comando, Negan está. E eles precisam seguir as suas regras se quiserem sobreviver a partir de agora. E Rick repreende Denise por ter provocado um confronto, o que poderia ter matado a todos. Então ele fala que quem não quiser aceitar essa nova realidade pode ir embora. Mas mesmo não gostando, eles não tinham nem para onde ir. Fora dos muros era tudo mais perigoso ainda. Então, mesmo não gostando dessa nova situação, todos ficam em Alexandria. Depois disso, Rick volta para casa e procura por Carl, mas ele não o encontra. Isso porque nesse momento, Carl estava escondido dentro do caminhão dos salvadores, segurando uma metralhadora. Enquanto isso, Dwight chega perto de um dos postos de comando dos salvadores, onde encontra um dos seus companheiros. Aparentemente, todos acreditavam que Dwight estava morto, por isso não foram atrás dele. Mas independente disso, o homem revela que encontrou Dwight ali, porque na verdade encontraram o homem que o estava seguindo. Acontece que naquele momento, Jesus estava sendo cercado por 3 membros dos salvadores, que o reconhecem sendo de Hilltop. Mas Jesus se recusa a se render e enfrenta os seus inimigos com golpes de artes marciais, usando até a sua mochila como arma, se esquivando e conseguindo derrotar 2 daqueles membros. Mas ele é nocauteado pela terceira. Era uma mulher chamada Tara, e ela estava pronta para matá-lo. Mas nesse momento, Dwight aparece, dizendo que Jesus é mais valioso vivo do que morto. Isso porque Dwight sabe que, se Jesus o estava seguindo, é porque Rick não está tão submisso a eles quanto Negan imaginava. Sendo assim, eles decidem levar Jesus até a sua base de operações, um local chamado de Santuário. Esse santuário era um tipo de fábrica abandonada, cercada com muros e com estacas que continham os mortos-vivos. Só que enquanto estavam entrando de jipe, de olho nos mortos-vivos, Jesus se aproveita da distração para escapar do veículo, mesmo amarrado. Acontece que ser capturado fazia parte dos planos de Jesus, porque agora ele sabe a localização do santuário. Percebendo o erro que cometeu, Dwight apenas diz para o seu companheiro que Negan não pode saber disso. Algum tempo depois, Negan e os outros chegam no santuário, e Negan também fica surpreso ao ver Dwight ainda vivo. De qualquer forma, Negan diz que ele sempre pode morrer numa próxima vez. Independente disso, ele manda os seus homens descarregarem os suprimentos e prepararem tudo para aquela noite. E ele ainda ressalta que quer ter relações com as suas esposas naquela noite. Comentário esse que não parece deixar Dwight muito feliz com isso. Quando começam a descarregar o caminhão,
Carl se revela e começa a matar os que consegue com a sua metralhadora, e 2 morrem imediatamente. Isso deixa todos surpresos, inclusive Negan. Mas ele também comenta que acha aquilo adorável, até porque Carl escolheu logo uma arma que é 2 vezes o seu tamanho, provavelmente por achar ela legal. Mas diante do olhar frio do garoto, Negan admite que ele até o assusta. Então Carl responde esse comentário com tiros. O problema é que a arma é muito potente e muito pesada para ele, e Carl não consegue segurá-la direito. Mesmo assim, ele mata mais alguns salvadores. Mas por causa do recuo da arma durante os disparos, logo Carl acidentalmente larga a metralhadora. Então Dwight se aproveita disso e chuta Carl. Só que Negan o manda parar, dizendo que Carl, a partir de agora, é o seu novo convidado. Ele seria um hóspede no santuário. Apesar de tudo, Negan parece ter nutrido um certo respeito por Carl e permite que ele o acompanhe para dentro. Ao entrarem no santuário, um velho recebe Negan com respeito e Negan conta que conseguiu medicamentos para uma mulher chamada Molly. Então o velho agradece. Outro homem chamado Carlson vai até Negan depois disso, dizendo que aconteceu algo envolvendo a esposa mais nova de Negan, Amber. E no caminho para lá, quando os demais membros daquela comunidade encontram Negan, eles se ajoelham fazendo reverência. Então Negan mostra para Carl o quanto ele é respeitado. No quarto das 5 esposas de Negan, ele fala com a tal da Amber. Acontece que Negan tem o seu próprio harém. E aparentemente, uma vez selecionada por Negan, a mulher não é obrigada a se juntar. Mas caso aceite, ela consegue muitos benefícios, como não precisar trabalhar para permanecer naquela comunidade, mas ela precisa ser totalmente fiel a Negan. E Amber não foi, porque ela foi pega com seu antigo namorado, Mark. Outra esposa de Negan, chamada Sherry, tenta defendê-la, mas Negan a manda se afastar. E diante dele, Amber diz que pretende permanecer como sua esposa, pedindo desculpas pelo seu erro. Mesmo assim, Negan manda Carlson preparar o ferro, porque a traição de Amber terá consequências. Negan gostou de Carl. Ele respeita sua postura e a sua coragem. Mas isso não muda o fato de que Carl matou alguns dos seus homens usando uma metralhadora. E isso não pode sair impune também. Então Negan manda Carl remover as bandagens do seu olho. E apesar de não querer, Carl não tem outra escolha. Ele remove e deixa exposto o buraco que agora tem no lugar do seu olho. Negan fica surpreso ao ver aquilo, dizendo que Carl tem uma aparência grotesca e que ficou até mesmo com vontade de tocar aquela coisa nojenta. Negan estava se divertindo com aquilo, mas esses comentários fazem Carl chorar. Nesse momento, Negan, demonstrando até mesmo uma certa empatia, se desculpa, dizendo que não queria ferir os sentimentos do garoto e que às vezes ele esquece que está falando com uma criança. A conversa é interrompida quando um dos seus capangas aparece para entregar Lucille a Negan. Ele nunca anda sem a Lucille, mas dessa vez ele até acabou a esquecendo no caminhão, o que mostra o quanto Carl o impressionou. Depois de pegar o seu taco de volta, Negan manda Carl cantar uma música. Carl não queria fazer isso, mas ele não estava em posição de querer nada. Então Carl começa a cantar, enquanto Negan começa a balançar a Lucille. Ele diz que Lucille gosta de ouvir música, tanto quanto gosta de esmagar crânios. Nesse momento, Carlson aparece, informando a Negan que o ferro estava pronto. Então Negan leva Carl até onde as outras pessoas do santuário estavam reunidas. Assim, Negan vai até onde Mark, o ex-namorado de Amber, estava amarrado. Ele diz que não gosta do que está prestes a fazer, mas as regras existem para serem cumpridas, porque são as regras que os mantêm vivos. Eles não podem fazer o que bem quiserem. Esse novo mundo não é um vale tudo. Segundo Negan, quando ele escolhe uma mulher para ser uma das suas esposas, é um privilégio, mas é totalmente opcional. Só que a única regra, caso a mulher aceite, é ser totalmente fiel. E quando as regras são quebradas, eles encaram o ferro.
Se trata de um ferro de passar roupas que é esquentado numa fornalha, e Negan usa esse ferro para queimar o rosto de Mark, literalmente derretendo metade do seu rosto, o fazendo desmaiar de tanta dor. Agora Mark ficaria marcado para sempre pela vergonha de ter traído Negan. E enquanto observa a cena, Dwight olha para Sherry, que abraçava Amber nesse momento, dando a entender que a marca no rosto de Dwight também é resultado do ferro. De qualquer forma, com isso resolvido, Negan volta o seu foco a Carl, dizendo que provavelmente o garoto acha que ele é um lunático, mas estava na hora de decidir o que fazer com ele. Enquanto alguns levam Mark embora, Amber tenta ir até ele, mas Dwight a impede. Ele alerta que, se ela for, alguém vai contar ao Negan, e as coisas só vão piorar. Sendo assim, Sherry a leva embora. Sherry ainda tenta falar alguma coisa para Dwight, mas ele a manda calar a boca. De volta ao quarto de Negan, Carl pede para colocar suas bandagens de volta, mas Negan não deixa, porque ele ainda não terminou. Claro que ele não ia deixar o garoto passar só com cantar uma música. Mas apesar disso, Negan vê muita força em Carl e admite ter dificuldade em pensar numa punição que seja pior do que algo que Carl já tenha passado. Mas ele garante que vai pensar em alguma coisa. Enquanto isso, Jesus passa por alguns caminhantes e consegue encontrar um carro que funcionava, partindo direto até Alexandria. Lá, Rick, Michonne, Andrea e Nicholas estavam enfrentando uma horda de mortos-vivos numa tentativa de encontrar Carl fora da comunidade. Eles conseguem eliminar os caminhantes, mas Carl não é encontrado. Dentro da comunidade, Spencer julgava Rick por essas atitudes, principalmente por negligenciar a segurança da comunidade para ir atrás de Carl. Mas uma mulher chamada Erin diz que ela quase nunca falou com Rick, mas acredita que ele tem um bom coração e faz o que faz buscando os melhores interesses para Alexandria. E Spencer provavelmente só está sendo crítico demais com Rick por ele ter roubado o coração de Andrea. Enquanto isso, na sua casa, Aaron conversa com Eric. Com tudo o que está acontecendo, Eric considera a possibilidade deles deixarem Alexandria. Mas Eric não acha uma boa ideia. Eles sempre correram riscos em busca de novos membros para a comunidade. Mas Aaron sempre encarou aquilo como uma aventura, porque sabia que eles tinham a comunidade para voltar. E ele não quer deixá-la agora. Fora que Aaron, apesar de tudo, tem fé em Rick. Ele acredita que Rick está lidando com Negan de uma forma que vai pelo menos manter a paz em Alexandria. E apesar de não ser justo, é uma forma distorcida de restaurar a civilização. Nesse momento, Rick e os outros voltam para a comunidade. E tendo falhado mais uma vez em encontrar Carl, todos vão dormir. Mas naquela noite, Rick se surpreende ao encontrar Jesus no seu quarto. Ele estava ali porque o assunto era importante, já que ele encontrou a base dos Salvadores. Rick pergunta se ele viu Carl por lá, porque Rick suspeitava que Carl pudesse ter sido levado por Negan ou coisa parecida. Só que Jesus não o viu, mas enquanto fugia, escutou tiros de metralhadora vindo do santuário. E Rick comenta que a arma que pertencia a Abraham desapareceu, o que indica que aquela era a arma que Carl tinha pego. Sendo assim, Rick quer mobilizar imediatamente um grupo para ir até o santuário. Assim, Rick, Andrea, Michonne e Jesus vão até lá de van. No caminho, Jesus conta tudo o que descobriu, sobre o prédio ter cerca de 10 andares e ser cercado por mortos-vivos presos em estacas, até mesmo evitando a aproximação. Então eles conversam sobre como poderiam se posicionar para atacar à distância. Só que Rick os surpreende dizendo que eles não vão atacar. Eles vão apenas bater na porta da frente. Segundo Rick, o simples fato deles saberem onde os salvadores se escondem pode servir para mostrar a Negan do que eles são capazes. Fora que Negan os quer trabalhando para eles. Então ele não deve ter feito nada contra Carl, porque sabe que teria retaliação. O problema é que eles não conseguem chegar na base, porque eles são abordados no meio do caminho por um caminhão dos salvadores, e dele sai o próprio Negan. Agindo de forma irônica,
Negan vê que Rick já sabe onde fica o santuário. E quando Rick pergunta sobre Carl, Negan fala que era exatamente por isso que ele estava ali. Ele estava indo atrás deles porque mal pode esperar para mostrar a Rick o que fez com o garoto. Com isso, Rick não se segura e, furioso, parte para cima de Negan, questionando o que ele fez ao seu filho. Um confronto entre os dois acontece, mas apesar disso, Negan manda os seus subordinados ficarem de fora. E para surpresa de todos, Carl aparece ali, sem nenhum arranhão, fora a ausência das suas bandagens. Rick e Carl se abraçam, com Carl pedindo desculpas pela sua imprudência. Negan então ressalta que Carl matou alguns dos seus homens com uma metralhadora, mas ele não fez nada a respeito. Nem deixou seus homens matarem Rick quando partiu para cima dele diante de todos. E agora tá ali ainda com um sorriso no rosto. Isso porque eles são os salvadores. Eles estão ali para cooperar. E enquanto tiverem essa cooperação, Negan vai oferecer os seus serviços e segurança. Mas para isso, Rick precisa fazer a sua parte do acordo. E Rick entende. Mas continua olhando para Negan com um olhar raivoso. Ele vai cooperar, mas não vai fazer isso porque gosta. Mas para Negan, isso é suficiente por enquanto. Então, com tudo resolvido, os salvadores vão embora, prometendo voltar logo para pegar mais suprimentos. Assim, sozinhos, Rick pergunta a Jesus se tudo que Negan falou é verdade. E Jesus afirma que sim. Enquanto as estranhas regras de Negan forem seguidas, ele vai ser bem maleável, pelo menos na maior parte do tempo. Então eles decidem voltar e tentar encontrar suprimentos no caminho. Enquanto isso, perto de Alexandria, Eudine, Rosita e Holly encontram uma espécie de fábrica abandonada, onde Eudine garante que eles serão capazes de fabricar suas próprias munições ali. E diante dessa descoberta, Rosita parabeniza Eudine com um sorriso no rosto. E Holly percebe um certo clima se construindo entre os dois. De qualquer forma, mais tarde, Rick reúne todos em Alexandria e faz um discurso. E ainda mantendo as aparências e fingindo querer cooperar com Negan, Rick afirma que Negan se mostrou maleável ao poupar a vida de Carl apesar de tudo. E que eles devem trabalhar juntos para conseguir os suprimentos que serão entregues aos salvadores sem que eles próprios sejam prejudicados. Mas depois da conversa, Andrea alerta Rick sobre o que ele está fazendo. Apesar das boas intenções, Rick está mentindo para todos. E quando a verdade vir à tona, eles podem não gostar de terem sido enganados. Mas Rick não se importa, porque pelo menos eles estarão vivos para isso. Naquela noite, depois de colocar Carl para dormir, Rick conversa com Jesus e Andrea. Isso porque Carl contou tudo o que viu no santuário. Ele contou sobre as esposas de Negan, e principalmente sobre as outras pessoas que vivem lá. Umas 30 ou mais pessoas, mas a maioria pessoas normais, inclusive crianças. Os soldados devem ficar em postos estabelecidos pelos salvadores no perímetro daquela base. Fora que Carl não viu nenhuma arma de fogo ali, nem um estoque, o que pode indicar que a sua munição é escassa. Assim, pela primeira vez, eles podem ver uma vantagem sobre os salvadores. E diante disso, Jesus diz que está na hora de apresentá-los a um homem chamado Ezequiel. No santuário, Negan estava prestes a começar o que ele chama de massacre. Um massacre aos seus oponentes no ping-pong. Algo que ele fazia desde antes mesmo do surto, e agora ele vencia todas as partidas. Negan pergunta se Dwight queria jogar, mas ele diz que não. Ele tinha coisas para fazer. Sendo assim, Negan diz que enjoou de ping-pong e pega Sherry para se divertirem juntos agora. E isso deixa Dwight incomodado. Um tempo depois, em Alexandria, Michonne estava enfrentando mortos-vivos ao lado de Carl, que não usava mais o seu tapa-olho por enquanto. O garoto estava confiante das suas habilidades, depois de tanto tempo evoluindo nesse novo mundo. Mas apesar disso, Michonne manda ele se afastar. Isso até um caminhante agarrar Carl, e ele só se salva graças a Michonne.
Eles voltam para a comunidade e Carl percebe que o caminhante o atacou vindo do seu ponto cego, do lado do seu olho perdido. Isso o faz se considerar um inútil. Mas Michonne lhe dá forças, dizendo que com o tempo ele vai se adaptar às suas limitações. Assim como Rick se adaptou depois que perdeu a sua mão direita. Enquanto isso, Rick estava com Jesus, indo até o local onde vive esse tal de Ezequiel. Era uma outra comunidade conhecida como o Reino. E segundo Jesus, era a maior comunidade depois de Hilltop. Logo, 2 homens aparecem montados a cavalo e agindo como se fossem cavaleiros medievais. Eles reconhecem Jesus, que afirma querer uma audiência com o rei Ezequiel. E assim, Jesus e Rick são escoltados até ele. Eles são levados até uma escola abandonada, onde ficava a base do reino. E dentro daquela comunidade, eles são recebidos pelo rei Ezequiel, que, para surpresa de Rick, tinha um tigre de estimação. Em Alexandria, Andrea e Michonne almoçavam juntas. E Andrea tenta puxar uma conversa, mas Michonne estava incomodada consigo mesma. Ela diz que não consegue voltar a ser o que era antes do surto. Ela era uma pessoa mais falante e até divertida, mas agora ela é fechada e tem dificuldades de socializar. Enquanto tudo isso acontecia, Spencer vai até a igreja, pedindo ao Padre Gabriel para rezar um pouco. E na sua oração, ele pede para Deus lhe dar forças para fazer algo que ele diz que acredita que tem que ser feito. No reino, depois das apresentações, Rick e Jesus contam para Ezequiel tudo o que descobriram sobre os salvadores, graças a Carl. Acontece que Ezequiel sempre odiou os salvadores. Eles têm os mesmos problemas com Negan, e Ezequiel considera Gregory, de Hilltop, um covarde. Isso porque Gregory poderia ter um exército com as pessoas que tem naquela comunidade, mas ele prefere se esconder no seu casarão. De qualquer forma, agora que eles sabem mais sobre os salvadores, Ezequiel, de bom grado, aceita se juntar a Rick nessa batalha contra um tirano. Mas para surpresa de Rick e Jesus, Ezequiel diz que eles não estão sozinhos contra Negan, porque também apareceu alguém ali no reino, buscando por aliados. Era o próprio Dwight. Rick não acredita em Dwight, o acusando de estar ali para pescar alguma conspiração e alertar Negan. Negan não é burro e com certeza já esperava que Rick e Jesus fossem até Ezequiel, mas Dwight garante que não é o caso. Acontece que Dwight, de fato, não aguenta mais Negan. Isso porque Sherry, a primeira das esposas de Negan, na verdade era a sua esposa. Sherry aceitou a proposta de ser esposa de Negan, acreditando que isso seria benéfico para os dois, mas eles foram pegos juntos, e por isso Negan usou o ferro contra Dwight, deixando aquela enorme marca no seu rosto. Desde então, Dwight se manteve fiel a Negan, fazendo coisas das quais não se orgulha só para se manter vivo, enquanto via com desprezo Negan tomar a sua própria esposa. Dwight não se importa se Rick confia nele ou não, mas para mostrar que diz a verdade, Dwight vai contar todos os segredos e fraquezas de Negan, porque Dwight vai fazer de tudo para ter a cabeça de Negan numa bandeja. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O 18º volume de The Walking Dead é muito bom. E depois da apresentação brutal de Negan, aqui a série continua desenvolvendo o personagem, dando para Negan um ar de tensão só com a sua presença. Carl é um grande destaque aqui, que segue daqui pra frente inclusive. Dwight também começa aqui a se tornar um personagem bastante importante. Ele é basicamente o que o Daryl é na série. E além de tudo, é também a apresentação de mais uma comunidade, o Reino. Esse é um volume onde acontece muita coisa, mas tem uma ótima narrativa mesmo assim, e que vai fazendo a cama para as próximas edições. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.